Oi, gente. Agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre a digestão, absorção e transporte de lipídios. Então a gente começa falando um pouquinho sobre os triglicerídeos, né, e as necessidades energéticas que a gente tem, né, organicamente. Então, os triglicerídeos ou os triacilglicerídeos, eles são formados, né, pela esterificação, né, e essa oxidação dos ácidos graxos, de três ácidos graxos numa molécula de colesterol, de glicerol. Então, por isso o nome, né, os triacilglicerídeos, eles fornecem até 80% das necessidades do coração, do fígado e os miócitos esqueléticos. E por conta das suas propriedades químicas, né, eles os tornam especialmente adequados como combustível de armazenamento. Uma dessas propriedades é a própria hidrofobia, né? Essas moléculas são insolúveis em água, que possibilita que isso não influencie na osmolaridade do citosol, né? Que pode acumular sem causar prejuízos tanto para a célula, outras organelas, não interagir com elas. Então, elas formam longas cadeias alquilas altamente reduzidas, o que possibilita também uma liberação de energia bem grande. Elas são moléculas inertes, ou seja, não interagem mesmo com, com outras organelas e tudo mais. E uma propriedade importante para ela é que elas não têm uma necessidade de estar interagindo com a água para poder ser armazenada, como é o caso de carboidratos, né, e tudo mais. Então a gente tem sempre no nosso organismo ordens de degradação para que o nosso corpo consiga ter um aporte de energia. Primeiramente tem os carboidratos, né, que é bem rápido que acontece esse consumo de carboidratos. Depois tem os lipídios, depois as proteínas, depois os ácidos nucleicos, né, para poder gerar essa fonte de energia. Então, por eles estarem num estado mais reduzido, a gente tem, né, o NOx, né, o número de oxidação deles é menor, ou seja, é maior a potencial de oxidação, né, de liberação desses elétrons, o que é diferente no estado de carboidratos, né, os hidratos de carbono, mesma coisa, pela, pela grande quantidade de hidroxilos que a gente tem aqui. Então eles estão num estado menos reduzido, ou seja, tem um menor potencial para oxidação. E isso a gente pode ver nas fontes de obtenção dos ácidos graxos, né? Principalmente pelo consumo da dieta, de 30% a 40%. Elas podem ser armazenadas nas células como gotículas em reações de estoque, né? Não só para ser utilizado como obtenção de energia, mas também para estoque. Isso acontece principalmente em animais, né, que precisam dessa energia futuramente, como ursos que hibernam ou aves migratórias, ou também em situações de descontrole, como a gente vê em obesidade. A gente também pode ter a sintetização, né, de moléculas de lipídio em um órgão e ser transportado para outro, como acontece no fígado. E a autofagia, quando acontece a renovação de organelas e por enzimas mesmo, né, as enzimas lisossomais que vão degradar essa substância. Essas moléculas, essa gordura, né, ela vai ser armazenada no tecido adiposo branco e elas podem
representar até 85% do volume do adipócito, ou seja, elas acumulam muita gordura. E, em geral, de 15 a 24% do peso corpóreo. E a degradação se dá por controle hormonal em função da demanda energética. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, associado também com a beta-oxidação, né, na lipólise, né, a associação entre insulina e glucagon. Então a gente vai ter os tipos de adipócitos, né, os tecidos adiposos. Então a gente tem aqui o tecido adiposo, né, um órgão endócrino capaz de influenciar a homeostase energética e hemodinâmica, além de ter papel importante na resposta inflamatória, que a gente vai ver pela produção das adipocinas. Então a gente tem aqui as diferenças entre o tecido adiposo branco e o tecido adiposo marrom. Esse termo marrons vem principalmente da grande quantidade de mitocôndrias que tem o tecido adiposo marrom e pela presença de citocromo dentro das mitocôndrias. Então, a gente vê aqui as diferenças, né, da morfologia mesmo dessas duas células, né, desses dois tecidos, principalmente, né, pelo tecido adiposo branco ou unilocular. Unilocular porque é um local mesmo onde fica acumulada a gordura. É uma grande gota mesmo de lipídio. Então a gente vem aqui o tecido adiposo branco, o unilocular, ele tem o núcleo dele mais periférico e mais ou excêntrico, né? Ou mesmo ele meio amassado assim, com uma menor quantidade de mitocôndria, diferentemente do tecido adiposo marrom ou pardo, né, que tem uma maior quantidade de mitocôndria. O núcleo dele é mais centralizado, ele não vai ficar nunca na periferia e nem assim mais amassado. E tem diferentes gotículas, né, separadas, não formam uma única gota que nem forma no tecido adiposo marrom. Então, essa está associado, né, o tecido adiposo branco mais com estoque mesmo de energia, e o tecido adiposo marrom está mais associado com a produção de calor, que é o que a gente estava falando, né, na produção de calor por animais que hibernam, como os ursos, ou mesmo em aves migratórias, né, pela grande quantidade de mitocôndria que a gente tem, né, para fazer isso. E isso acontece principalmente, né, nesses animais adultos, mas isso também acontece com a gente, né, seres humanos, mas não na fase adulta. Esse tecido adiposo marrom está mais presente em recém-nascidos, né, para poder manter a temperatura corporal. Então, esse tecido adiposo marrom ele vai estar depositado principalmente na região cervical, na torácica, na lombar, né, nas costas mesmo, e a partir do desenvolvimento, do crescimento desse indivíduo, esse tecido vai sendo degradado. Então aqui a gente tem a lâmina, né, marcando desse lado esquerdo o tecido adiposo unilocular, o tecido branco, e desse lado aqui o tecido adiposo marrom. Isso a gente pode ver por essa única gota, né, grandona, ocupando um grande espaço, que nem a gente tinha visto, né, 85% da célula, um núcleo bem periférico, bem amassadinho. E aqui a gente tem o tecido adiposo marrom. Ah, mas não está marrom, né? É porque ele também está corado com uma toxilina e eosina. Então a gente pode ver aqui essa produção aqui mais como se fosse furos mesmo, onde está o lugar do lipídio, enquanto o tecido adiposo marrom tem esse aspecto mais rendado. O tecido adiposo marrom tem esse aspecto mais de furinho mesmo, com núcleos que estejam não em periferia e nem amassados, mas bem esféricos mesmo. E aqui a gente tem a associação, né, dos uniloculares e os multiloculares.
que é o marrom, né, quanto à distribuição, função, microscopia óptica e a microscopia eletrônica. Então aqui a gente pode ver principalmente, né, a função endócrina dos uniloculares, que é o que a gente mantém na fase adulta, a associação da leptina, da adiponectina e dos fatores de necrose tumoral, alfa e beta. Então, a leptina, ela é a substância que ela é liberada conforme a gente vai comendo, ela é a substância da saciedade, então ela está diretamente relacionada conforme a gordura vai sendo estocada. Ela é proporcional com o que a gente consome. Então, a partir do que a gente vai consumindo, a leptina vai aumentando, vai agindo no hipotálamo e vai diminuindo o apetite, né? Vai aumentando a saciedade. E o que acontece na obesidade é uma resistência a essa leptina, ou seja, o hipotálamo não é informado de que aquele indivíduo está tendo um aporte de substância, ou seja, a saciedade dele é diminuída e a pessoa vai consumindo mais comida, mais gordura, ou seja, vai aumentando mais o peso mesmo. E a adiponectina, ela faz uma regulação mesmo do gasto energético que a gente tem a partir do consumo. E a adipocina, né, ela vai ter uma função mais fisiopatológica, né, que são mais essas citocinas que são secretadas pelo tecido adiposo. E aqui a gente tem outras substâncias, né, que é liberada por esse tecido adiposo. Então, a gente vê aqui a associação da leptina e da grelina, né, no grau de saciedade que a gente tem. A grelina é liberada pelo estômago, quando a gente está com fome. E a partir, então, aqui é produzido por células do trato gastrointestinal, e elas fazem esse balanço entre fome ou saciedade. Então, as duas agem no hipotálamo para poder fazer esse balanço, né? Do quanto que a gente precisa comer, quanto que a gente tem que parar. Então, antes de comer, a nossa grelina, que é produzida pelo estômago, está alta, né? A gente está com fome lá, e a leptina tá baixinha. Conforme a gente vai comendo, depois de comer, a leptina aumenta, mostrando que tem um grau de saciedade, e a grelina cai, mostrando que a gente já comeu, né? Então, tudo isso informa que a gente já pode parar de comer, né? E todas elas tendo ação no hipotálamo. E aqui a gente tem uma associação do tecido adiposo normal e o tecido adiposo na obesidade com os graus, né, tipo pró-inflamação, né, das adipocinas. O tecido adiposo normal, ele não tem uma associação assim tão direta, tem um perfil anti-inflamatório, né, menor liberação de adipocinas, uma maior liberação de adipocinas, uma leptina uma menor quantidade de leptina, que vai poder agir nesse hipotálamo, e o aumento da sensibilidade à insulina. Coisa que é oposta no tecido adiposo, né? Tem uma menor sensibilidade à adipocina, o que faz aumentar esse perfil pró-inflamatório, e precisa de cada vez mais que os níveis de leptina aumentem para que seja estimulada a saciedade. Então, essa pessoa tem que consumir cada vez mais comida para ela poder se sentir saciada, o que também desenvolve uma resistência à insulina. Então, aqui a gente tem uma correlação, né, desse perfil anti-inflamatório ou pré-inflamatório, né, nessas células e nesse organismo. Aqui também, né, o aumento da resposta inflamatória ou anti-inflamatória e a ação nelas em doenças como hipertensão, diabetes e as doenças cardiovasculares. E aqui a gente tem uma associação
do tecido adiposo mesmo, né? Tecido adiposo subcutâneo e o visceral. O tecido adiposo subcutâneo, ele é mais difícil de perder, e o tecido adiposo visceral é mais fácil de perder, mas ele está mais associado com os eventos cardiovasculares, né? Dos eventos com desfecho ruim. Então, o tecido adiposo subcutâneo, ele vai estar mais presente mesmo no subcutâneo, né, literalmente, debaixo da pele, que dá uma conformação totalmente diferente do tecido adiposo visceral, que ele vai estar mais presente num abdômen globoso e rígido, é bem associado às vísceras mesmo, né, os órgãos. E aqui a gente vai ter, né, a gordura subcutânea ou a visceral. A gente estava falando, né, a subcutânea ela tem essa conformação aqui mais em pera mesmo, que ela tem um aspecto mais mole, né, e tem mais facilidade de se multiplicar, as células são mais sensíveis à insulina, tem um desfecho melhor do que a gordura visceral, que tem esse abdômen mais globoso, está mais associado com a insensibilidade à insulina e com os eventos cardiovasculares. E aqui a gente tem os triglicerídeos e as necessidades energéticas, né? Eles estão muito associados aos animais hibernantes, né? Que precisam de um grande aporte de energia para poder aguentar muito tempo sem se alimentar, né? E as aves migratórias também. Então, durante o inverno, esses animais eles passam, né, sem se alimentar, então eles precisam desse aporte energético. E isso acontece por conta do estoque de energia. E as aves migratórias é a mesma coisa. E alguns vegetais também têm isso, né? Esse acúmulo de gordura para poder fazer a germinação de semente. E a gente tem algumas propriedades químicas, né, dessas gorduras, desses lipídios, e algumas inadequações que devem ser contornadas. Então, precisa ter uma emulsificação prévia, a digestão por enzimas hidrossolúveis, que nem a gente vê, né, a ação dos sais biliares na emulsificação, né, na partição mesmo dessas substâncias do aumento da superfície de contato, para que aconteça a quebra por lipases, a associação em B a proteínas para serem carregadas pela linfa de sangue. Então a gente vê diferentes tipos de proteínas que podem fazer esse carregamento dessa gordura. A gente tem a albumina, né, que é um transportador universal, que nem a gente fala, mas essa albumina ela só vai transportar triglicerídeos de curto ao médio tamanho. Então, as outras gorduras de tamanho grande, elas precisam sofrer ação de outras... ser transportadas por outros carreadores, que nem a gente tem, né? O quilomicron, o LDL, o LDL, IDL e o HDL. E a quebra da estabilidade relativa da ligação, né, carbono-carbono de um ácido graxo por ligação CoA. Então, aqui a gente tem uma reação de beta-oxidação, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente na lipólise. E tudo isso é possibilitado pela ligação de uma coenzima A nesse substrato, nessa substância. Então, essa coenzima A ela se liga e gera um grau de instabilidade que possibilita que reações sucessivas aconteçam, que nem a gente tem aqui, são duas etapas de desidrogenação, uma etapa de aceptação de água, que possibilita depois a quebra em compartimentos, né, de 2 carbonos por vez, que é a beta-oxidação.
E a gente pode fazer essa correlação também com a degradação de carboidratos, né? Que a gente tem na glicólise. A gente tem na parte da degradação que acontece no citoplasma, ela chega lá até piruvato, né? Dos dois carbonos, até formar o acetato lá. E depois essa substância vai para a fase que acontece dentro das mitocôndrias, para gerar o ciclo de Krebs lá, até chegar na cadeia fosforilativa, né? Para gerar lá, né, os ATPs e tudo mais. Dentro da mitocôndria, esse acetato vai ser associado com a coenzima A, formando um acetil-CoA. E essa coenzima A vai possibilitar gerar um grau de instabilidade para que aconteça o ciclo do ácido cítrico, né, o ciclo de Krebs, e depois chegar na cadeia de fosforilação. Então, a coenzima A é importante para isso, para gerar esse grau de instabilidade para que a reação aconteça. Então, aqui a gente tem a emulsificação, né, que é feita pelos sais biliares, que vem lá do fígado, é armazenado na bile e é jogado no duodeno para poder fazer essa emulsificação, né, esse aumento da superfície de contato, para que outras substâncias atuem nessa gordura, que é a lipase e a colipase, né, o cofator da lipase, que vão atuar na degradação, né, dos ácidos graxos, formando, né, os ácidos graxos livres, os diacilgliceróis, os glicerol, e eu acho que é isso. Né? Aí eles formam as micelas. As micelas, elas têm essa conformação, né, que por fora ela é hidrofílica, por conta da associação mesmo com o líquido, né, que está por fora. Então ela vai ter uma parte polar e a parte apolar que vai ser por dentro, onde vai estar confinado essas gorduras que tiveram ação da lipase. E a colipase, ela vai ser um fator estruturador dessa micela, né, para poder ser internalizada para dentro do enterócito. Então, aqui a parte polar, que interage com as moléculas de água, fica voltada para o exterior. A parte apolar, que interage com as moléculas de gordura, fica voltada para o interior, como que aprisionando a gordura. Então, aqui a gente tem os lipídios, a lipase pancreática, né, por ação, ela transforma os ácidos gordos e a quebra, né, dos triacilglicerídeos em ácidos gordos e o glicerol. Então aqui a gente tem o processo da digestão mesmo. Então a gente tem desde a cavidade oral, né, a ação da lipase lingual e a gástrica. Só que a lipase lingual, ela é uma enzima. E a lipase, sendo uma enzima, ela tem uma temperatura ótima de ação e um pH ótimo de interação, certo? Então, a lipase ela vai ter uma ação diferente na boca e no estômago. Ela tem um pH ótimo no estômago. E na boca, ela tem uma ação, por não estar num pH ótimo, ela vai ter uma ação bem menor. Né? Não vai ser tão ideal assim. Então, a gente tem aqui a lipase lingual e gástrica, estáveis em pH entre 4 e 6. Eles vão fazer a degradação dos triglicerídeos em ácidos graxos de cadeia curta e média, que são os que são aceptados pela albumina, né, e que já podem cair direto na veia porta e serem transportados. Então, no duodeno, esse bolo alimentar, né, passa pelo estômago, vai para o duodeno, chega ali no duodeno, né, a gente viu em anatomia, né, a ação da papila duodenal maior, que vai liberar o suco pancreático e a bile, ali, né, vai chegar ali na ampola de Vater, vai ser liberado, então vai ter a emulsificação,
que vai fazer esse aumento da superfície das gotículas de lipídios, que vai permitir a ação de enzimas digestivas, né, como a lipase. Então aqui a gente tem os sais biliares, o peristaltismo e a temperatura, tudo isso influenciando. Então a gente tem os sais biliares, né, que são sintetizados no fígado a partir dos ácidos biliares. Eles são conjugados com a glicina, com a taurina, formando os ácidos biliares primários e depois secundários pelo contato deles com o alimento. Então aqui a gente tem os sais biliares, a estrutura química, né, os primários, a associação dele com a glicina e a taurina, e depois a transformação deles em secundários. Isso a gente vê um pouquinho mais para frente, depois nos destinos do colesterol, né, que eles vão possibilitar a formação desses sais biliares. E a gente tem um pouco do controle hormonal, né, a gente tem do metabolismo lipídico no intestino delgado. Então, a colecistoquinina, a gente tem a ação dela, né? Ela vai possibilitar a contração vesicular da vesícula biliar, a redução da motilidade gástrica, a secreção de suco pancreático rico em enzimas. Então, o que estimula nela, né? É o fator intestinal. Quando o alimento sai do estômago, chega ali no duodeno, estimula a liberação dessa CCK, pelas células, né, do pâncreas, as células acinosas. Então, elas percebem essa presença de alimento e libera a CCK. Então, essas células, elas liberam, são dois tipos de CCK, eu acho que não tem possibilidade dela pedir isso, mas é a CCK33 e a CCK8. Cada uma delas recebe esse nome por conta mesmo dos resíduos de aminoácido que cada uma tem. Então, a CCK8 tem 8 resíduos de aminoácido e a CCK33 tem 33 resíduos de aminoácido. Então, essa colecistoquinina, ela estimula a contração da vesícula biliar. Então, a vesícula biliar vai liberar a bile, né, com os sais biliares para poder fazer essa emulsificação. Reduz a motilidade gástrica, né, por conta para que seja feita uma digestão mais eficiente, e estimula a secreção do suco pancreático rico em enzimas, como a amilase pancreática, né, para digestão de carboidratos, tudo mais, né. A gente também tem o estímulo da liberação de secretina, né, que é liberada contra as soluções ácidas que vêm do estômago. Então, ela é liberada pela célula S, né, S de secretina, no próximo do jejum, no jejum proximal. Então, ela estimula a secreção de pepsinogênio, inibe a secreção de ácido clorídrico pelo estômago e estimula também a secreção de bicarbonato pelo pâncreas, e também estimula na liberação da insulina pelo pâncreas, né? Faz toda essa presença desse alimento vai mesmo estimular essas substâncias para poder fazer a digestão. Aí a gente tem aqui a ação das enzimas pancreáticas no intestino sobre os triacilgliceróis, né? A gente tem a lipase pancreática, né, que atua formando os monacilgliceróis dos ácidos graxos livres, e a colipase, né, que ela é importante para dar essa conformação da micela. E sobre os ésteres de colesterol, a gente tem a hidrolase de ésteres de colesterol, né, colesterol esterase, para poder quebrar mesmo esse colesterol. Tudo isso vai estar formando a micela no intestino, né, depois da emulsificação. E sobre os fosfolipídios, a gente tem as fosfolipases pancreáticas, né, como exemplo a fosfolipase A2, que ela vai atuar no segundo carbono do glicerol. A gente tem aqui a ligação éster, né, então
entre a ligação do C dupla O com o oxigênio, na ligação éster, a fosfolipase A2 vai atuar aqui. Então, a fosfolipase A2 atua no segundo carbono do glicerol, nos ácidos graxos insaturados, né? Sempre vai ter um ácido graxo insaturado num triglicerídeo, que vai estar na posição 2 aqui do glicerol. A fosfolipase A1, ela vai atuar na mesma ligação éster, né? Só que do carbono 1, aqui entre o oxigênio e o carbono, né? Do C dupla O. Aí depois a gente tem a fosfolipase C, que atua entre o terceiro carbono e o oxigênio do grupamento fosfato, e a fosfolipase D, que atua entre o oxigênio e o fósforo do grupamento fosfato que se liga ao grupamento ao radical. Então, sobre os fosfolipídios, a gente tem a fosfolipase 2, né, que nem a gente acabou de ver, que vai fazer essa remoção do ácido graxo do carbono 2, né, que é um lisofosfolipídio, e a lisofosfolipase, né, a remoção do ácido graxo do carbono 1. Então, aqui a gente tem a liberação pela fosfolipase A1, né, no primeiro carbono. A gente poderia ter aqui a fosfolipase A2 atuando aqui, que é o que faz liberar, né? Aqui liberando esse componente com radical. Tendo essa ação mesmo de degradação. E quanto à absorção dos lipídios, a gente pode ter essa formação da micela, né? E os principais produtos de degradação dos lipídios na dieta no jejum vão ser, né, o ácido graxo livre, que vai estar formando aqui no meio da micela, o colesterol livre, também formando aqui por conta da degradação, né, os monoacilgliceróis, por conta mesmo também da degradação do triglicerídeo. Então, isso vai possibilitar um produto, né, a micela, para ser absorvido pelo enterócito. E aqui, que a gente tinha comentado, os ácidos graxos de cadeia curta e média, a absorção deles não depende da micela, e eles passam direto pela albumina, né, por conta daquele transportador universal que a gente estava falando. Então, aqui a gente tem toda a ação que a gente já falou até agora, né, os ácidos, os sais biliares atuando na emulsificação, no aumento da superfície de contato, as lipases fazendo a quebra desse triglicerídeo, né, e desses outros produtos em partículas menores, né, os ácidos graxos livres, os diacilgliceróis, o monoacilglicerol, o glicerol livre, e esses ácidos graxos e esses outros produtos, eles vão ser internalizados pela mucosa e eles vão ser reconvertidos de novo, né? Depois que ele está dentro do enterócito, eles vão ser remontados em triglicerídeos, eles vão ser associados com proteínas, né, originadas do retículo endoplasmático rugoso, né, para poder serem transportados para outros locais. Então, os triglicerídeos eles são incorporados com colesterol e as apolipoproteínas, né, essas proteínas originadas do retículo endoplasmático rugoso, formando então os quilomicrons, que vão ser a primeira lipoproteína pela formação do que foi absorvido. Então, os quilomicrons eles vão se mover pela membrana basolateral desses enterócitos, eles vão cair na corrente linfática e vão ser transportados até cair na corrente sanguínea, né? Então, depois que ele cai na corrente sanguínea, depois ele vai ter contato com o HDL. O HDL vai doar para ele uma outra polipoproteína, que é a ApoC2, que vai possibilitar que essa proteína interaja com um receptor. Esse receptor
ele vai, essa ApoC2 interagindo com esse receptor, estimula nesse tecido periférico, estimula a liberação de lipase lipoproteica. Então, do mesmo jeito que teve a reconstrução dos monoacilglicerídeos e triglicerídeos lá no enterócito, vai ter a degradação de novo nesse tecido periférico. Então, essa lipase vai atuar para tirar esses lipídios da corrente sanguínea e colocar para dentro desse tecido. Então, aqui, os ácidos graxos eles são internalizados, né, e reesterificados de novo dentro dos tecidos. E aí eles podem ser estocados, né, para estocar energia, ou eles podem ser usados mesmo para conseguir essa energia, como por exemplo em músculo, tudo mais. Então aqui a gente tem a formação do quilomicron, né, depois dessa absorção que teve nos enterócitos, a associação com a polipoproteína B48, que vai caracterizar esse quilomicron. Então, vai formar esse quilomicron imaturo, porque ele vai ter só a B48, e esses lipídios que foram aceptados, né? Colesterol, os monoacilgliceróis, os ácidos graxos livres, formando esse quilomicron. E aí a gente tem toda essa formação que a gente já viu, né? A formação da quilomicra, a liberação por exocitose pelos vãos lacteais, né? Pela membrana basolateral, o transporte pelo sistema linfático até o ducto torácico, transporte até o sangue pela veia subclave esquerda, né? Que é onde tem aquele encontro entre os vasos linfáticos e as veias. Aqui a gente tem mais ou menos a mesma conformação, né, da absorção, a remontagem, a associação com a polipoproteínas. A gente tem aqui a B48, depois a exocitose. A exocitose vai mandar para os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos vão jogar na corrente sanguínea. A corrente sanguínea vai ter também associação com HDL, né? Vai pegar lá, vai transformar esse quilomicron no quilomicron maduro, depois dele pegar também a ApoC2, né? Que vai estimular ele interagir com o receptor, que vai fazer com que esses lipídios sejam internalizados pelos tecidos periféricos. Aqui a gente tem a utilização dos lipídios da dieta, né? Os triacilgliceróis eles podem ser utilizados no tecido do músculo esquelético, tecido adiposo, coração, pulmão, rim, fígado. Então a gordura que nem a gente estava comentando nesse final de semana, né? Elas estão presentes em praticamente todos os tecidos e células também, né? Por conta da conformação da membrana plasmática. E a deficiência da lipase lipoproteica, ela vai gerar uma hiperlipoproteinemia do tipo 1. Então, a lipase proteica, ela coloca para dentro das células os lipídios que foram... ela quebra os lipídios, possibilitando que elas estejam num tamanho possível de ser internalizado, né? Então, se não tem lipase lipoproteica, esses lipídios não vão ser degradados de um tamanho que dê para ser internalizado. Ou seja, acho que eu não sei se isso é certeza, mas tipo, se não tem lipase, por exemplo, não vai ser internalizado nos enterócitos. E se não tem essa internalização nos enterócitos, elas vão ser eliminadas nas fezes. Ou seja, pode ter um caso aí de diarreia gordurosa, por conta dessa não internalização. E junto com essa gordura, normalmente tem a dissolução de vitaminas lipossolúveis. Então, se não tem internalização de gordura, essas vitaminas também vão estar sendo excretadas. Então, pensando assim, meio que logicamente, essa pessoa seria bem magrinha
e teria um caso bem grande de diarreia. A gente também pode ter aqui deficiência de ApoE, que causa esse tipo 3, né, de desbeta-lipoproteinemia. Mas depois eu posso pesquisar mais sobre essa hiperlipoproteinemia do tipo 1 para trazer, né, os casos, os achados semiológicos disso. E aqui a gente tem a associação, né, das lipoproteínas, desde o quilomicron até o HDL, né, as transformações que isso vai acontecer. E a gente tem a associação baseada mesmo no nome, né, deles em inglês. Então a gente tem aqui o VLDL, por exemplo. É uma lipoproteína de muita baixa densidade. Então, se a gente parar para pensar, né, a densidade está diretamente relacionada com a massa e o volume. Por exemplo, vamos supor que a massa se mantenha, o que a gente não sabe que não é, mas vamos supor que a massa se mantenha entre os três. Tá vendo que o volume aqui está diminuindo? Significa que a densidade daqui para cá está aumentando. Ou seja, aqui a lipoproteína de alta densidade, que é o HDL, significa que ela tem uma alta densidade mesmo, né? Por ela estar mais compacta. Até a gente vai ver depois por conta também dessa esterificação de colesterol que tem no HDL. Né? Ele vai estar bem mais compacto. Então, elas vão transportar diferentes tipos de gorduras, né? As lipoproteínas, baseado também, né, nos receptores e as diferentes apolipoproteínas que elas vão carregar. Que nem, por exemplo, o quilomicron, é característico dele carregar a B48, né? E a ApoC2 depois no estado maduro. E a gente vai ver mais disso mais pra frente. Então é isso, gente. Qualquer dúvida vocês me mandam. Pode ser no meu privado mesmo ou pode ser lá no grupo, que nem vocês, alguns já fizeram. Tá certo? Então é isso, gente. Um beijo e tchau.